eu ia te perguntar também porque eu sou professor de História da Educação Básica, né? E eu sempre trabalhei em escola pública. E acho que uma das coisas que no início, assim, logo saindo da faculdade, né, a gente sai bem, eu vou dizer essa palavra, mas não é, acho que é essa certa ainda, meio doutrinado, assim, com ideias frescas na cabeça, e a gente sai com toda uma literatura, enfim, né, sobre racismo, relações raciais e tal. Só que quando chega na prática, a vivência ela é um pouco diferente, eu acho, ali no contexto de sala de aula. E uma das coisas que me chamava muita atenção era a facilidade com que alunos brancos e negros de periferia, eu sempre trabalhei em periferia, eu sou daqui da Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, eles se usam de palavras racistas, especialmente brancos, né, de periferia, com muita facilidade, jovens ali, se usam de palavras racistas uns com os outros. E na primeira vez que eu ouvi, eu fui falar, né, pô, que é isso, cara? Isso não é uma palavra, né, que talvez se utilizaria. Não, professor, a gente é amigo, a gente está brincando aqui e tal, isso não tem nada a ver. E retoma um pouco do que você estava falando sobre a ideia do racismo ser muito intersubjetivo, né? De como que ele sente o que é ofensivo ou não, dependendo de quem fala, de onde que é, do local, né? De como que essas relações são estabelecidas. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como você vê nessa relação intersubjetiva do racismo, como você vê essas outras intersecções, né, de classe, de gênero, se o racismo ele tem variações em locais, em periferia, de onde que está, de quem fala, como que você vê essas clivagens, né, essas outras... Bom, o racismo ele existe, como ele disse, dentro dessa forma social escravista, que é nacional, mas a intensidade de incidência dessa forma difere de lugares. O racismo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, interior de São Paulo, diversos lugares, é muito forte. Ainda assim, ele se ocultava, vinha se ocultando, por, por ambiguidades. Por exemplo, o racismo no Paraná, durante muito tempo, se exerceu contra polacos. Há um estudo do Ottaviani sobre isso. O negro paranaense era o polaco. Hoje o polaco quer ser branco. E essas formas, que eu vou chamar com uma expressão bem brutalistas de designação, se intensificaram, se reforçaram no governo passado. Quer dizer, foi a eclosão da extrema-direita depois de 2017, 2018 aqui no Brasil, que permitiu que as formas, digamos, o princípio da gentileza, o princípio sadiano da gentileza, desse lugar a formas brutalistas de experiência. O que é o princípio de gentileza? É uma categoria de Sade, do Marquês de Sade, da libertinagem de Sade. Se ler a filosofia do Marquês de Sade, você vai ver que o assassinato, às vezes durante o ato sexual, a tortura e o assassinato que o grande libertino pode cometer, pode se alternar com o princípio da gentileza. Ou seja, onde o objeto escravizado, o objeto que pode ser assassinado, é tratado gentilmente, é tratado com uma certa ternura. A ambivalência, por quê? Porque o discurso de Sade, ele nunca quer fixar nada. Ele nunca quer dizer que uma coisa é o que ele é. Ela pode ser uma coisa, uma hora pode ser outra, e no momento. Então, nessa ambivalência sadiana, o discurso racista brasileiro está. Então, o princípio da gentileza, esse princípio que
usa a linguagem da ternura para o que outros usam linguagem brutalista. Então, o meu nego, o meu amigo é o meu nego, a minha neguinha, a minha empregada é a minha querida, minha ternura. Essa ambivalência sempre pontuou o discurso de classe dirigente. A dona já babá é uma querida, foi criado da minha casa. Esse tipo de discurso. É o princípio da gentileza. É o princípio da gentileza que foi sempre usado também para o estupro de sedução, o estupro cordial, o estupro da ama de cama. Ama, vocês sabem, eu digo no livro uma palavra basca. Ama, tem alma de leite, tem alma de cama. Ama quer dizer mãe, em basco. Essa variação desaparece ou está desaparecendo quando ninguém tem mais muita vergonha, o neonazista, o bolsonarista, se é que isso aí existe, de dizer eu sou racista. Existe. Existe. A mulher que atacou o entregador na rua, entregador favelado, negro, volte para a favela, ele não tinha feito nada. Esse comportamento era mais raro antes. Era mais raro. A mulher que passa com o dentista, ou ela, dentista, no Maranhão, e o sujeito está tentando abrir a porta do seu próprio carro, e a fechadura está difícil, recebe um pontapé do sujeito, e quando cai, ela diz, chuta a cabeça dele. Não tinha porquê, o sujeito era o dono do carro, estava em frente à casa dele, foi chutado. Esses atos, essa passagem ao ato, essa passagem ao brutalismo, se intensificou com a extrema-direita de 2018 para cá. Mas existe o outro lado, como eu disse, que é o que eu chamo o princípio sadiano da gentileza. No lalá, na mulata do lalá, e como a cor não pega mulata, eu quero o seu amor, a cor não pega. Ele está dizendo que a cor quer pegar, mas também, eu digo no livro, você pode interpretar essa coisa do lalá de outra maneira, porque a cor não pega também, quer dizer, não tem importância. A cor não tem importância, isso não pega. Mas está dentro dessa margem de ambivalências que atravessa o racismo. Ora, nada disso é implicação histórica direta de alguma coisa que se pode chamar estrutura social racista. Não é. Do comportamento dentro das instituições, do indivíduo dentro das instituições, é a atitude dentro das instituições, e na intersubjetividade é que isso se dá. Portanto, eu volto ao início, o meu trabalho, a minha análise, não desconsidera a importância de discriminação econômica do negro no emprego, da discriminação sistemática no plano social, dos preconceitos, a dificuldade de chegar à justiça, que é uma estrutura, a dificuldade, eu não desconsidero nada disso, mas o meu estudo, a minha análise, se debruçou sobre o concreto, sobre a prática da discriminação racial. E essa prática é uma prática de linguagem, de atitude, de comportamento, que é muito difícil de pegar. Eu mostrei ali uma categoria que pega isso, que é a categoria chamada forma social escravista.